Y no nos demoramos. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar despacio. Siempre Bernard me dice que hablo rápido, pero mi cerebro no controla mi lengua. Eh, Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto enorme verlos y verlas. En principio, a los profesores y las profesoras que están haciendo este curso, que están terminando este curso que denominamos, que llamamos Relación con el Saber, Diálogos sobre la Enseñanza y el Aprendizaje, este curso de posgrado que se dicta en el marco de la maestría en enseñanza de la ciencia, en el doctorado de enseñanza de las ciencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, una universidad a la que quiero mucho porque es la universidad en la que estudié y en la que todavía soy docente. Así que, bueno, un gusto que podamos encontrarnos. Cuando pensamos esta clase, pensamos qué podríamos regalarles a nuestros estudiantes y pensamos, bueno, vamos a invitar a una figura internacional, a un artista internacional como Bernard, que ustedes arrancaron el curso leyendo. Empezó en la unidad número 1, el último artículo de Bernard, un artículo que yo considero que es un artículo síntesis de su obra hasta el momento, un artículo que hace un recuento de su teoría sobre la relación con el saber. Justamente el artículo se llama Los fundamentos antropológicos de una teoría de la relación con el saber. Así que esa fue una lectura que nos convocó, que discutimos, eh, y nos parecía un lindo regalo para ustedes y para nosotras eh, tener este encuentro. Bueno, Bernard, acá estamos con estudiantes de la maestría y el doctorado en enseñanza de la ciencia y estudiantes que se anotaron en este curso, y también con personas que se han anotado para esta clase nada más. Me acompaña la profesora Noemí Bardelli y la profesora Micaela de la Vega, que son las otras dos docentes con quienes dictamos este curso. Eh, ¿Qué decir de Bernard Charlot? ¿Cómo presentarlo? Está en Wikipedia, Bernard está en Wikipedia, pero está incompleto en Wikipedia su trayectoria, como no puede ser de otra manera. Bernard está formado en filosofía en Francia, es doctor de la Universidad de París 10 y fue profesor titular de Ciencias de la Educación de la Universidad París 8 de Francia desde 1987 hasta el 2003. Hoy es profesor emérito de esa universidad. Desde el 2006 es profesor en la Universidad Federal de Sergipe, en el norte de Brasil. Eh, Allí él coordina un grupo de estudios sobre educación y contemporaneidad y organiza hace varios años, en el mes de septiembre, el EDUCON, que es un congreso, un encuentro de investigadores de América Latina, fundamentalmente de Brasil, pero también de otros países de América Latina y también de Francia, para pensar esto, la educación hoy, ¿sí? Es autor de 22 libros traducidos en 18 países, y su último libro, que es el del que estábamos hablando hace un ratito, ha sido en el año pasado, en el 2020, traducido al portugués, fue escrito en francés y traducido al portugués por la editorial Cortés, y su título es Educación o Barbarie. Antes de que Bernard arranque con su exposición, quiero contarles un poco cómo organizamos la jornada de hoy, ¿sí? Para que sepan. Bueno, luego de esta pequeña bienvenida, Micaela y Noemí van a hacer un pequeño encuadre de esta conversación.
Luego Bernard, durante 35 minutos aproximadamente, hará su exposición, y luego tendremos unos minutos, 15, 20 minutos, lo que necesitemos para que hagamos preguntas, comentarios, para que conversemos con Bernard. Y luego haremos una síntesis y cerraremos, despediremos a Bernard. Y luego nos quedamos los que estamos en este curso para hablar de la consigna del trabajo final y, bueno, y tomarnos un ratito para cerrar el seminario. Así que, bueno, esta es la propuesta. Les doy la palabra a Noemí y a Micaela y le agradezco mucho, mucho a Bernard su generosidad cada vez que lo convidamos a alguna actividad. Él tiene el sí rápido, amable. Así que muchas gracias, Bernard, por ser así, por aceptar siempre y desde hace tiempo las invitaciones. Muchas gracias. Noemí, Mica. Sí, saludamos a todos, a los que también se están conectando, ya ha iniciado el encuentro. Recordamos que esta es una clase abierta en el marco del seminario, las relaciones con el saber, los diálogos sobre la enseñanza y el aprendizaje, y contarles que abrimos esta última clase en el marco de un recorrido que venimos transitando hace un mes, y que hoy los aportes que nos pueda traer Charlotte nos van a ayudar justamente a resignificar parte de ese recorrido y también a dialogar en esta conversación, en este convite que hoy hacemos abierto, en relación a las preocupaciones que nos atraviesan en este tiempo como tan particular. Les contamos que a lo largo del seminario pensamos en 4 ejes de conversación y discusión. En el primero de ellos pensamos el enseñar y el aprender como actos humanos y humanizantes, y nos preguntamos cómo nos constituimos como aprendientes y como enseñantes, y cómo hoy el deseo articula estos dos procesos y nos mueve a enseñar lo que sabemos. Leímos el texto que Soledad mencionaba, leímos también a Sabater, hicimos un recorrido por algunos textos desde esta perspectiva antropológica, filosófica, que nos acercaba a pensar el acto de educar. En un segundo eje o segunda unidad empezamos a meternos de lleno en las discusiones propias del campo de las ciencias de la educación, y ahí analizamos y problematizamos el concepto de dispositivo escolar y cómo performa la enseñanza y el aprendizaje. Pero pusimos en foco en pensar el aprendizaje en situación y trajimos algunas de los problemas y preguntas que en el contexto de pandemia van surgiendo para poder ponerlos en análisis y pensar también en qué medida la pandemia era una oportunidad para pensar las condiciones de escolarización. En la tercera parada que hicimos en este seminario, nos focalizamos en la enseñanza, pensamos la enseñanza como transmisión desde una perspectiva multidimensional, y resignificamos la enseñanza como práctica docente, como práctica pedagógica y como práctica social, ¿no? Nos preguntamos cuáles eran las prácticas posibles de ser entendidas desde una mirada artesanal que nos llevaban a mirar la enseñanza y el enseñar como un oficio. Y desde esta mirada de una didáctica reflexiva, ¿no?, que nos reencontraba con algunos conceptos, como el de configuraciones didácticas de Edith Litwin, o el de construcción metodológica de Gloria Edelstein, nos sumergimos en una última parada o eje que nos permitía pensar los dispositivos para la revisión y evaluación de la enseñanza. Nos propusimos ahí entramar esos saberes que habíamos construido a lo largo de estas 4 semanas, y pensamos, ¿no?, cómo la evaluación era una práctica y cómo podíamos configurar prácticas que nos permitieran poner en juego los saberes enseñados, pero también los saberes evaluados. En ese sentido, quedó planteado en esa última clase cómo la evaluación también es una oportunidad para pensar la forma, el contenido y los procesos que nos llevan a acompañar a otros a construir relaciones con el saber. Estas 4 clases también se fueron entramando no solo con autores, con lecturas, sino también con la intervención de muchos de los estudiantes que con sus participaciones
se instalaron algunas discusiones. Bueno, buenas tardes. ¿Se trabó, Mica? Nos desapareció ahí internet. Acá estoy. ¿Estás? Bueno, las complicaciones de la zona y los problemas que tenemos, que a varios les debe estar pasando. Bueno, saludarles a todos, a todas, y no me voy a extender mucho más. En relación a lo que planteaba Noemí, bueno, en primer lugar, un placer enorme siempre reunirse con personas que piensan lo que escriben y que sienten desde otro lugar. Es muy interesante porque nos anima a construir otras relaciones con el saber. Así que bueno, bienvenido Bernard también a Argentina, a visitarnos acá en el sur, todavía con un poco de frío. Bienvenido y esperamos que también sea acogedor este espacio, bueno, para usted, que con gusto estamos compartiendo. Solo sumar que las personas que estuvieron participando de este seminario les propusimos experimentar esta construcción de saberes en relación a la propuesta que hicimos en 3 ejes. Las actividades fueron pasando en un primer lugar en ver la experiencia de aprender y que puedan encontrarse con esas experiencias. En segundo lugar, propusimos que cada persona pudiera contar una relación que estaba estableciendo con la teoría que proponíamos. Entonces fue como una segunda parada de decir qué relación construyo con esta teoría que el seminario me propone. Y en tercer lugar, hicimos una invitación a que puedan relatar, describir, armar, ¿sí?, narraciones donde ya habían otros elementos de la práctica de enseñar y aprender. Entonces, entre recuperar la experiencia, afianzar la relación con otras teorías, con el conocimiento en sí, y poder relatar y describir experiencias donde son protagonistas. Por ese recorrido es que han venido, y muchas de las personas que se encuentran con sus textos y con esta cuestión de pensar a las relaciones con el saber, interesan y se han encontrado como conmovidos y conmovidas y tienen como preguntas al respecto. Así que este encuentro va a permitir también, como decimos acá, amasar un poco esto que nos ha venido ofreciendo a través de las lecturas. Así que bueno, sin más, le damos la palabra, la invitación a que pueda compartirnos, y estamos atentos, atentas, con toda la escucha a disposición. Bienvenido. Bernard. ¿Soy yo? Sí. Adelante, Bernard, sí. Ok, Micaela, acompañé, mas ustedes hablan rápido. Bom, voy a hablar en portugués, porque hace tiempo que no hablo español y creo que sea mejor que yo hable claro y despacio en portugués que hablar mal en español, ¿no? Y si es necesario, Soledad ayudará, si eu use uma palavra pouco conhecida em espanhol, puede dizer, Soledad, cortar a palavra e ajudar para que os estudantes puedan entender. Quero começar agradecendo o convite. É prazer estar com vocês agora. Agradecer a Soledad, que é a nossa parceira internacional na rede de trabalho de pesquisa sobre relação com o saber. Agradecer também às colegas Noemi Bardelli e Micaela de Vega pelo convite. Eu começo porque tem muitas coisas para dizer em pouco tempo.
Se pode entrar na questão da relação com o saber, seja a partir de questões práticas, de situações cotidianas e práticas da sala de aula, seja a partir de uma questão filosófica fundamental, o que é um ser humano. Enorme espaço, e, de certa forma, vou hoje tentar esboçar os vínculos, as ligações entre os dois pontos de vista. Vou começar pelas questões práticas. Geralmente, sou filósofo, mas gosto de saber de que eu estou falando. Bom, eu gosto de partir da sala de aula. Questão básica, primeira, tem alunos que fracassam, como se diz na escola. Bom, e a questão simples é por que eles fracassam? E a resposta que os professores sabem é simples também. A primeira resposta, eles fracassam porque não estudam. Porque não estudam. E como uma forma complementar, eles não estudam como se deve estudar para ter êxito na escola. Se poderia também dizer, o professor não ensina da forma que permite aos alunos entender e aprender mesmo. Por que fracassam? Por que não estudam? De imediato vem uma outra pergunta. E por que eles não estudam? Os professores geralmente respondem porque são preguiçosos. Preguiçosos, em espanhol, verifiquei, perezosos, porque é um pouco difícil para vocês. Os professores dizem não estudam porque são preguiçosos. Eu pergunto nas investigações aos professores, por que você acha que são preguiçosos? Eles me respondem, porque não estudam. Eu pergunto, por que você acha que não estudam? Porque são muito preguiçosos. E, portanto, preguiçosos e perezosos não dá nenhuma explicação. É uma outra forma de dizer que não estudam. E a questão permanece aberta de saber por que não estudam. Minha resposta, a partir das pesquisas, é que não estudam porque não estão interessados no conteúdo, não estão interessados no que está acontecendo dentro da sala de aula. Isso não tem sentido para eles. Eu estou exagerando um pouco, hein? Eles estudam um pouco, gostam um pouco, mas a situação básica de muitos é que não encontram sentido. E não encontro nenhuma forma de prazer na escola. Não se aprende sem esforço, mas pode ter um prazer do esforço. Quem faz esporte sabe. E o problema é que quando se tem que fazer esforço para uma coisa que não tem sentido, é o inferno. E, portanto, começamos a entrar na questão da relação com o saber. A questão, para mim, a questão central da relação com o saber, a questão do sentido. E qual é o sentido ir à escola? Qual é o sentido estudar? Ou se recusar a estudar na escola? Qual é o sentido aprender na escola ou fora da escola? São as questões básicas. E, a partir de lá, como a questão do sentido, a questão da mobilização. O que faz com que os alunos entram em movimento, é difícil, entre português e espanhol. Além do mais, eu sou francês. Falando português, estou falando uma língua que nem é minha língua natal. O que faz com que eles entram ou não entram em movimento para estudar e permanecem em movimento para estudar. Bom,
E atrás, claramente, tem a questão do desejo. Bom, é por isso que a psicanálise leva a coisas interessantes sobre a questão da relação com o saber. Porque, no fundo, como disse Beiro claramente, no seu trabalho sobre a psicanálise, sempre tem a questão do desejo, no fundo, da relação com o saber. Eu concordo com isso, eu concordo. Portanto, agora temos a questão da relação com o saber, a questão do desejo, e a questão do sentido e a questão da mobilização. Mas eu vou voltar no início, quando perguntei por que alunos fracassam na escola. Eu disse, primeira resposta, porque não estudam. Resposta complementar, às vezes estudam, mas não estudam como se deve estudar para ter êxito na escola. E, portanto, vem também a questão, bom, como se deve estudar na escola para ter êxito na escola. Bom, e, além da questão didática, aprender a escola é fazer o quê? A ser o quê? Aprender na escola. Bom, não é só uma questão metodológica, como tem que estudar, não. É fazer o quê? Aprender a nadar, aprender a seduzir, ou aprender as matemáticas, não é fazer a mesma coisa. São atividades diferentes que têm resultados diferentes, inscritos no corpo ou inscritos num conjunto de relações com os outros e consigo mesmo, ou resultados que têm forma de linguagem. Bom, e, portanto, existe o que eu chamo de várias figuras do aprender. Várias figuras do aprender. E elas podem entrar em concorrência, em competição, em espanhol. Bom, o que se deve fazer é aprender para ser um bom traficante de droga, não é a mesma coisa do que se deve aprender para ser um bom aluno em biologia. Bom, e, às vezes, eles têm que escolher, bom, aprender o que para a sua vida, para ter êxito na vida que é a vida deles. E, a partir disso, eu tenho agora várias perguntas, que são as perguntas da questão da relação com o saber. A questão epistêmica, chamo de questão epistêmica a questão estudar, aprender e fazer o quê? A questão epistêmica, a questão do sentido, a questão da mobilização, a questão do prazer ou do desejo. Assim está se desenvolvendo, está aparecendo aos poucos o esquema fundamental de perguntas sobre a relação com o saber. Mas, vou abrir uma segunda parte, porque até agora eu falei do aluno, dos alunos em geral, deixando por fora uma questão que é essencial, a diferença social, a desigualdade social frente à escola e aos seus saberes. Bom, a teoria da reprodução, bom, Bourdieu, na forma mais interessante da teoria da reprodução. Bom, então, uma resposta também. Bom, se fracassa na escola porque se é pobre. Se fracassa na escola porque se pertence ao meio popular. Bom, se fracassa a escola porque a escola foi feita e funciona na lógica dos dominantes. E ele está certo. Não estou criticando, ele está certo. Só que agora tenho duas questões, tenho duas entradas. Bom, é verdade que existe uma profunda desigualdade social frente à escola e que não se pode entender o fracasso dos alunos sem levar em conta, tomar em conta, né, a essa desigualdade social. Mas também, apesar de tudo, tem crianças de famílias populares
que têm êxito na escola. São uma minoria, mas existem. Tem estudantes de medicina, estudantes de direito, estudantes nas formas acadêmicas que são mais difíceis de entrar, porque no Brasil tem concurso, equivalente de concurso para entrar na universidade. Tem filhos de analfabetos que entram em medicina. Não está muito, mas isso significa que para entender o que está acontecendo na escola, tem que tomar em conta também esses êxitos paradoxais, né? esses fracassos paradoxais. Portanto, agora, tenho que pensar ao mesmo tempo a relação social com o saber, é assim que comecei a partir da sociologia. A relação social, a relação com o saber é uma relação social, mas também essa relação com o saber se constrói em uma história singular, ao mesmo tempo. Aprender é construir a si mesmo, aprender é mudar a sua identidade, aprender é se tornar alguém, como eles dizem em francês, em português, em espanhol, né? E se tornar alguém. Aprender, às vezes, é traicionar, né? Seu grupo. E tudo isso, ao mesmo tempo, aprender. E, portanto, a questão da relação com o saber é epistêmica, ela é identitária e, de forma transversal, ela é social. E não posso desconhecer nenhuma dessas três dimensões. O sociólogo, por exemplo, pode estudar o social. O psicanalista vai estudar a questão identitária, o sujeito. Nós, da área da educação, não podemos desconhecer nem a criança como sujeito, como membro de um grupo social e de culturas, e como ser humano. E, portanto, provavelmente é por isso que a problemática da relação com o saber foi construída como problemática na área das ciências da educação, mesmo que os primeiros usos da noção se encontram em Lacan, na psicanálise, e em Bourdieu, na sociologia, mas não desenvolveram uma problemática da relação com o saber. Ela foi desenvolvida fundamentalmente nas ciências de educação por mim, por Beiro e por Chevallard na aplicação à didática. Portanto, tem os enunciados fundamentais da teoria da relação com o saber, a questão epistêmica, identitária e social, ou, sob outra forma, a educação e a aprendizagem, que é uma das suas dimensões, é relação com o mundo, relação com os outros e relação consigo mesmo. Essas relações com os outros, com o mundo e consigo mesmo, não são iguais em todas as figuras de aprender. A relação com o mundo é diferente quando se conserta a bicicleta, quando se faz matemática e até quando se faz poesia, e quando se tenta de seduzir a colega ou o colega. São relações com o mundo, com os outros e consigo mesmo que são diferentes. Isso significa que, na verdade, chamamos isso de relação com o saber, mas deveria ser relação com o aprender. A questão fundamental é relação com o aprender. E o saber é uma das formas de aprender. E, portanto, por um lado, tem a questão mais fundamental, que é a questão da relação com o aprender, e tem as questões mais particulares, que são as questões das relações com os saberes, do singular ao plural. Para entender isso, não vou falar agora de metodologia, mas claramente isso significa que para entender o que está acontecendo quando alguém aprende,
se deve levar em conta todas as dimensões. A experiência do aluno, bom, a forma como ele vivencia o mundo, a forma como ele interpreta a sua situação na escola e em outros momentos da sua vida. Mas será a terceira e última parte, resta uma questão fundamental. O que é essa estranha criatura, o ser humano, que ao mesmo tempo 100% social e 100% singular? Bom, os norte-americanos perderam muito dinheiro, bom, que era melhor me dar o dinheiro em vez de perder assim, para saber se é 50-50 ou 80-20, não faz sentido. Bom, o homem é totalmente social, porque se não fosse social, não iria se humanizar. Ele é 100% social, mas ele também é totalmente singular. Ele é 100% singular porque nenhum outro ser humano é igual a mim. E o problema das ciências humanas é que 100% social mais 100% singular não dá 200%, ainda dá 100%. De forma mais acadêmica, a relação entre o social e o psíquico, bom, não é aditiva, ela é multiplicativa. 100% mais 100% igual 100%. O que é essa estranha criatura? É a questão antropológica. A questão da relação com o saber desemboca diretamente sobre a questão filosófica fundamental. O que é essa estranha criatura? Bom, e a educação, sob outra forma, um triplo processo de humanização, de socialização e de singularização. É pela educação que se torna um ser humano. Sem educação, não se humaniza. Bom, e de socialização, é pela educação que se torna um membro de uma sociedade, de várias sociedades, na verdade, de várias culturas. E a singularização, porque é uma história singular de alguém que vai viver algumas dezenas de anos e morrer. Humanização, socialização, singularização. Bom, é isso que trabalhei no último livro. Afinal de contas, um ser humano é o quê? Uma questão terrível e inevitável em espanhol. Mas não podemos evitar essa questão. Afinal de contas, bom, o que é um ser humano? Bom, no livro, eu parto da constatação de que hoje em dia não se fala mais do ser humano quando se fala de educação. Se fala de ter um bom emprego mais tarde, se fala de melhorar a classificação do Brasil, da França e provavelmente da Argentina, se participa, não sei, na pesquisa PISA, né, como os jovens de 15 anos, uma forma de realismo cínico, um silêncio antropológico. Bom, não se fala do que é um ser humano na educação, não se fala mais. Bom, se fala de bom emprego, se fala de classificação no ranking, se fala de sobreviver na concorrência geral que passou a ser o nosso mundo, e inclusive a nossa escola. Bom, a nossa escola, não sei na Argentina, provavelmente como no Brasil e na França, bom, não se, na verdade, se ensina para poder avaliar. É assim que funciona. Bom, a função primeira do ensino é poder fazer uma avaliação para classificar e selecionar. Bom, isso se acompanha do que eu chamo de uma volta da barbárie. Bom, o Brasil é extraordinário para estudar sobre essa questão. Bom, mas vocês conheceram isso pouco tempo também na Argentina. Né? Bom, formas de nacionalismo agressivo, forma de religião, que é o símbolo do neopentecostalismo no Brasil, é a arma de Bolsonaro.
Jesus disse tem que comprar armas agora. É isso. A mensagem religiosa. Volta da barbárie e desenvolvimento de novas formas de barbárie contemporânea, como o ódio, o assalto pela internet. Bom, na Europa, deixar os migrantes se afogar no mar Mediterrâneo. Bom, nos Estados Unidos, confiscar as crianças de quem quer entrar clandestinamente nos Estados Unidos, coisas que pessoas da minha geração nem me iria pensar que pudessem acontecer de novo. Bom, estamos numa forma de volta da barbárie, de novas formas de barbárie. Portanto, vou tentar de terminar em 10 minutos, vou explicar para vocês o que é um ser humano, em 10 minutos, vocês imaginam. O fazer de conta. Bom, estudei muito livros de filosofia contemporânea, como o livro de escola, não sei se foi traduzido em espanhol, seria Para Além de Natureza e Cultura. Bom, o livro também, o filme, que seria o filme da excepção humana, de Jean-Marie Schaeffer. Eles não são traduzidos em português, são livros importantes. Bom, trabalhei a partir de Heidegger, de Hannah Arendt, de Peter Sloterdijk, etc. Bom, e cheguei a uma primeira conclusão, que é o que é específico do ser humano é a sua relação com o mundo. Bom, é na sua relação com o mundo que ele é diferente dos animais, com um monte de aspas, porque se fala de o animal como se a aranha, o cachorro, o chimpanzé fosse a mesma coisa. O homem por um lado e por outro lado está todos os outros. Bom, mas é verdade que o ser humano tem uma relação com o mundo que é específico. E tentei de entender como tudo isso aconteceu. Bom, mostrei que a história da pedagogia é fundamentalmente um discurso sobre a regulação do desejo e da norma. Bom, que seja a pedagogia tradicional ou a pedagogia nova, o problema, com duas respostas opostas, é o mesmo problema. Os jesuítas e Durkheim tratam da mesma coisa, de disciplinar o corpo. Bom, porque a questão da regulação entre o desejo e a norma. E mostrei que hoje em dia essa regulação não se faz mais. Na verdade, ela se faz através do mercado. Bom, é muito interessante de ver quem faz nesse momento a regulação dos desejos insuportáveis da internet. O dono do Facebook e do Twitter. Querem do mais, eles não estão a fim de fazer. Eles resistiram muito, mas eles têm uma pressão permanente para fazer a disciplina na rede. Bom, quem diz o que é permitido ao presidente dos Estados Unidos é o dono do Facebook. Meu Deus, que não é democracia, não é ética, não é religião. Entramos nesse mundo estranho. Bom, eu analisei tudo isso, analisei os novos discursos sobre a educação, porque não tem pedagogia contemporânea, porque não tem mais fundamento antropológico. Bom, não tem pedagogia contemporânea, mas tem novos discursos sobre a qualidade da educação, bom, sobre as pesquisas de neurociência e a pseudo-neuroeducação, que mostrei que a neurociência é muito interessante, mas os discursos sobre a neuroeducação é o que chamei de neurocharlatanismo. Bom, trabalhei sobre as novas tecnologias de informação e comunicação e a questão da cibercultura, que nos oferece, como dizia Pierre Lévy já há 20 anos, uma nova forma de presença a si mesmo da humanidade. A fórmula é muito bonita, hein? Uma nova forma de presença a si mesmo da humanidade, graças a um ciberespaço aberto. Só que hoje, no Brasil, provavelmente na Argentina, o ciberespaço não é tão aberto assim, porque as crianças dos bairros populares nem conseguem ter acesso a ensino remoto, porque tem, no melhor dos casos, um celular.
na família que tem que compartilhar. E se a nova forma de presença a si mesmo da humanidade é Donald Trump e Jair Bolsonaro, bom, eu deixo cada um de vocês colocar o nome argentino que ele quer, mas não estou afim dessa nova forma de humanidade. E trabalhei também sobre os discursos transhumanistas e pós-humanistas que anunciam o fim da espécie humana atual, o fim de Sapiens. E, na verdade, todos esses discursos que pretendem falar de um homem aumentado, bom, falam, na verdade, de um homem empobrecido, bom, do que Besnier, num livro na França, chamou do síndrome da tecla estrela. Você sabe, vocês ligam. Se você quer isso, tecla 1. Se você quer isso, tecla 2. Se você quer isso, tecla 3. Eu quero sempre outra coisa. Tenho que esperar 40 minutos. E às vezes respondem. Bom. E, portanto, o homem implícito agora bom, é ponto nas redes. Eles tentam de articular redes neuronais e redes cibernéticas. E somos ponto nessas redes. Claro que não vai nos dar as bases de uma pedagogia contemporânea. Preciso saber mais sobre o homem. Foi uma longa evolução que estudei, 50 livros, 50 páginas nos livros. Estudei por 4 anos a paleoantropologia para entender. Bom, o homem e o chimpanzé começaram a divergir 7 milhões de anos atrás. Bom, e teve várias espécies humanas. Não tem uma espécie humana. Existiram várias espécies humanas que compartilharam o planeta durante dezenas de milhares de anos, mais de 40 mil anos, como Neandertal e Sapiens presentes no planeta. E, aliás, vocês têm genes de Neandertais, não sei se vocês sabem, vocês têm entre 2% e 4% de genes de Neandertais. Bom, e o que é extraordinário é que somos a última espécie de gênero que está em via de extinção. Tem acho 30 espécies de macacos, de monos. Bom, e tem só uma espécie de homo, bom, que conquistou o planeta inteiro pelo melhor e pelo pior. Bom. Tem uma continuidade biológica com momentos de saltos qualitativos. Bom, posso, na discussão, se vocês estão interessados, explicar de forma mais detalhada. Bom, mas somos animais como os outros. Bom, só que, como mostrou o vírus, podemos desaparecer como espécie rapidamente. Só que não somos completamente como os outros, bom, porque também fabricamos uma vacina, é humano, bom, pelo melhor. Mas também, como todas as idiotices, as besteiras que foram ditas sobre cloroquina, etc., somos uma espécie diferente pelo melhor e pelo pior. Bom, animal, mas de forma diferente, não porque fomos criados, inventados como sendo diferentes. O homem não é uma ideia. Bom, e isso eu escrevi no último artigo, ainda não tinha a fórmula, mas essa que me interessa. O homem não é uma ideia, o homem é uma aventura. Bom, o homem é uma aventura, não é uma ideia. Bom, e, portanto, isso leva às questões fundamentais. Duas questões, e irei parar lá, poderia continuar, mas, primeiro, o ser humano tem duas especificidades. Primeira especificidade, o seu genoma. Mas isso não é original. Hein? Cada espécie tem genoma específico e por isso que é uma espécie. Bom, mas nosso genoma é epigenético, como diz a genética moderna. Hein?
o que os pedagogos chamam de plástico. Bom, mas temos uma outra especificidade. Tem uma coisa que nenhuma outra espécie animal inventou, que é o nosso mundo humano. Isso, para mim, é muito importante. Bom, e talvez seja a ideia mais original do livro. Para entender o que é ser humano, não tem que estudar cada um individualmente, não tem apenas que fazer isso. Tem que estudar o que é o mundo humano, porque o mundo humano é a sedimentação, bom, das atividades, das tentativas, dos sofrimentos, das alegrias, dos pensamentos, das imaginações, de milhares de gerações que nos antecederam. Bom, o humano se sedimentou no mundo. O que faz a ligação entre genoma e mundo? O que faz a ligação? É a educação. É a educação. Bom, a partir da educação, Sapiens vai se humanizar. Ou, de outra forma, nascemos hominizados, mas não nascemos humanizados. Bom, nascemos hominizados. Bom, vocês podem tentar ensinar a linguagem a um chimpanzé, nunca vai falar. Vai usar sinais, 150, hein? Entre 150 e 200, mas nunca vai falar. Por quê? Porque não é um ser humano, porque não foi hominizado, não é sapiens. Mas se a criança for abandonada na floresta, também ela não vai falar, porque ela não vai ser humanizada. Bom, a educação é um processo que humaniza o sapiens, que humaniza o ser hominizado. E assim encontro de novo a relação com o saber. Por quê? Porque isso significa que a educação é entrar no mundo, entrar no mundo humano. Bom, a educação é o processo que permite entrar no mundo humano. Bom, entrar como? Entrar se apropriando do que as gerações anteriores inventaram e que herdamos, bom, e continuando essa aventura. Bom, e, portanto, a relação com o saber é a relação de quem entra no mundo e que tem várias formas de entrar no mundo, várias figuras do aprender, mas é sempre um processo de humanização, bom, de socialização, de singularização, e, portanto, sempre tem uma questão epistêmica, se apropriar de todas, ou de uma parte, das mediações que foram construídas pelas gerações anteriores, uma questão epistêmica sempre, uma questão social sempre, entrar no mundo, uma questão identitária sempre, e assim eu encontro, de novo, as fórmulas básicas de uma teoria da relação com o saber, e agora, será a minha conclusão, agora temos que enfrentar um triplo desafio. Bom, o desafio tecnológico, o desafio ecológico, que é fundamental, e o que eu chamo do desafio da barbárie. Bom, e temos incertezas quanto ao futuro. Bom, o problema que temos que pensar, vou terminar em espanhol, uma coisa que parece um pouquinho espanhol, um pouquinho espanhol. Bom, como a educação contribuirá a afrontar esse triplo desafio? Bom, creo que será esta pergunta la que estará en el centro de los debates educativos durante los próximos 20 años, si el mundo humano sobrevive hasta 21 años. Gracias por su atención. Muchas gracias, Bernard. Bueno, qué difícil. Uno se queda pensando, ¿no? Me decía Noemí y Micaela que procure hacer una síntesis para hacer tiempo también para las preguntas. No sé si hay alguna pregunta ya de alguien que en el calor de la charla ya quiera
abrir el micrófono y comentar algo. Vou escutar a síntese com muito interesse, porque não vai ser fácil. Sí. No, Porque no. já hice uma síntese. Es por eso, es muy complicado. Pienso digamos, es muy complicado porque no sé cuál es la experiencia de ustedes, del resto de los compañeros y compañeras que están acá, pero no es frecuente hoy encontrar desarrollos teóricos de una teoría estructurada en torno a algo tan complejo como el aprender o la educación, ¿no? Y lo que Bernard, en esta síntesis así deliciosa que hizo, fue punteando, es una teoría que tiene esta característica en donde hay conceptos centrales que además se articulan entre sí, ¿no? Y uno puede, como buena teoría, entrar a ella por ejes, por aspectos diferentes, ¿no? Pienso que es una teoría del sujeto, de la subjetivación, ¿sí? O sea, es una teoría del sujeto, ¿no? De cómo nos volvemos lo que somos, ¿no? Es una teoría del sujeto y una teoría del aprender como sustantivo, una teoría de la educación también, ¿no? Como proceso, como proceso que asegura la continuidad del humano. Pienso que sí, habría que titular, en un momento puse un título para la conversación, pienso en esto de humanización o barbarie, ¿no? Creo que es una teoría que viene articulada a una advertencia de cuidado con lo que nos está pasando en estos tiempos, ¿no? Cuidado con la renuncia a educar o cuidado con la subjetividad que estamos generando y a quienes somos docentes o quienes ocupamos lugares generacionales inclusive, quienes somos padres, adultos, docentes, su teoría también nos sirve como advertencia. Nosotros hemos leído y en la clase hemos conversado, en las clases del doctorado, sobre este triple proceso, ¿no? Este triple proceso de la aventura de volvernos humanos, que es el proceso de hominización, de socialización y de singularización, ¿no? Y cómo estos procesos, como bien marcó Bernard, no son procesos sumatorios, ni tampoco procesos que puedan uno de ellos explicarlo todo, sino que son procesos que interjuegan en esa aventura, ¿no? Bueno, entonces una teoría antropológica, ¿no? En ese punto. Cómo lo propio de lo humano es esa relación que mantiene con el mundo, con los otros y consigo mismo, que es bien particular. Cómo él propone esas tres dimensiones, que son para mí grandes operadores, ¿sí? Esas figuras del aprender para mí son grandes conceptos bien operativos e interesantes para ordenar la experiencia caótica que es educar, que es aprender y que es enseñar, ¿no? Que es esto de la dimensión epistémica, que aprendemos y que enseñamos, podemos pensar, la dimensión más social, la figura que tiene que ver con aprender en situación a ser de determinada manera, a ser generoso, generosa, a ser competitivo, a ser alumno, a ser un alumno que sabe de cómo comportarse en la escuela o que no lo sabe, ¿no? Y también esta de cómo vincularnos al aprender implica transformarnos, ser alguien, ¿no? Transformar nuestra identidad. Y cómo estas tres dimensiones están imbrincadas entre sí, que eso es lo complejo, ¿no? Cómo a veces no aprendemos un contenido porque aprender un contenido implica una transformación de sí que no queremos afrontar, que no podemos afrontar, ¿no? Cómo un contenido queda, un concepto, una noción, una dimensión epistémica queda articulada a un aprendizaje más relacional, ¿sí? A lo relacional.
pienso, y ahí aparecen estas nociones tan complejas y que hay que seguir trabajando, ¿no? Como la de sentido, la de movilización y la de deseo, ¿no? Eh, y la de placer también, que no es la de que placer y deseo, ya hemos alguna vez conversado con Bernard, placer y deseo no es lo mismo. El deseo a veces no nos lleva al placer, nos lleva al displacer, nos lleva a otro tipo de sensaciones, ¿no? Y algo para mí muy interesante, y ahora abrimos para conversar, es el lugar que tenemos como educadores, ¿no? Como educadores que habilitan oportunidad para que ciertas relaciones con el saber, o para que cierta relación con el saber tenga lugar, ¿no? Con esta definición de la pedagogía que me parece muy interesante, ¿no? La regulación del deseo, la pedagogía como uno de los dispositivos, podríamos usar el concepto, ¿no? Uno de los dispositivos que procuran regular el deseo a través de la norma, ¿no? La escuela también como gran dispositivo que procuró regular, ordenar el deseo a través de la norma, y cómo la escuela, cómo la pedagogía hoy compite con otros dispositivos poderosos que regulan el deseo de otra manera, ¿no? Como por ejemplo el mercado, que regula el deseo ya no con la norma, sino con la posibilidad, ¿no? ¿Qué puedo? ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde llego? No lo que puedo y lo permitido y lo prohibido, sino hasta dónde puedo, ¿no? Ese goce. El concepto de goce es otro concepto interesante del psicoanálisis para articular, ¿no? El deseo versus el goce. El deseo que es siempre limitado, siempre insatisfecho, y el goce que es total, ¿no? Y que lleva a la eliminación del sujeto, ¿no? Y con el mercado como gran regulador de lo humano, pero en términos de goce pensaba, ¿no? Bueno, nada, no sé. Creo que tenemos el privilegio de haber escuchado en 30 minutos, como quieren los niños, los chicos ahora, una teoría densa que nos lleva mucho tiempo estudiarla y aprenderla. Así que pensé. ¿Hay preguntas? Mímica, a ver. Tenemos Acá una pregunta. hay una pregunta, Bernard. Está escrita en el chat. Dale, dale. Dale. Ahí va. Voy a leerla lo más despacio que pueda. La pregunta dice: ¿cómo considera que se ve interpelado el proceso de educación formal a raíz de los cambios culturales producidos por la masificación en el acceso a Internet y las nuevas formas de relacionarse con el saber que este dispositivo promueve? La pregunta la hace Naila, una de las asistentes que tenemos hoy acá. ¿Es una pregunta para mí? Sí. Coitado. Primero, no sé todo. No. Solamente sé lo que investigué. Y por lo tanto, una primera cosa que ustedes tienen que entender es que ninguém sabe tudo. Não se pode llegar uma pessoa que fala bem, que habla bem, espero, de uma coisa, e que vai responder a todas suas perguntas. Isso é magia. Bom. Isso é guru ideológico. Bom. Isso não é pesquisador. Agora, posso dizer o pouco que sei sobre isso e o que não sei. Bom, o que sei é que, claramente, as tecnologias digitais bom, abrem novos espaços de
de relación con el saber. Bom, o que tengo uma doutoranda, uma doutora que investigou isso. Hay uma tese en el Brasil. Bom, lo que sé es que el profesor de información está muerto. Bom, está históricamente muerto. Bom, el fantasma dele aún está andando en las escuelas, pero está históricamente muerto. Porque vou falar em português, será mais claro. Ninguém pode entrar na concorrência como Google sobre a questão da informação. Pero nunca foi tão necessário como hoje, bom, professor de saber. Bom, e, portanto, as novas tecnologias nos liberam da parte mais desagradável do trabalho, que é transmitir informações de forma quase mecânica. Bom, e abre novos espaços para o que é mais importante hoje, a questão do saber. Informação e saber não é a mesma coisa. Não. E isso me parece fundamental. Bom, vão acontecer mudanças, bom, que essas mudanças se vão dando aos poucos. Mas como a pandemia, tivemos que acelerar de uma forma totalmente anárquica. Bom, ao mesmo tempo, entendemos que a presença é necessária no acto pedagógico. Bom, e isso sabemos. Bom, aconteceu também uma coisa extraordinária que tem que pensar bem. Bom, os jovens usavam o celular, se diz celular também em espanhol, o telefone que é celular. Não? Os jovens usavam o celular e o computador como forma de lazer. Era um prazer. E, de repente, se tornou um instrumento de trabalho. Imagine. E isso foi um choque que temos que pensar. Hein? Foi uma mudança, foi um choque. Bom, instrumentos de trabalho. Já aprenderam a não gostar da piscina quando se vai à escola. E não gostar do cinema quando se vai à escola, porque depois tem que escrever um texto sobre o filme. Bom, e agora, eles, o instrumento para escapar da escola foi roubado e serve para escutar o professor. Bom, são mudanças fundamentais que ainda não conseguimos pensar, ninguém sabe bem. Bom, e tem pessoas que são mais avançadas. No nosso colóquio Educom, no dia 22, acho que vai falar a palestra da abertura, feita por Inés Dussel, que é espanhola, né? Que é argentina, que trabalha no México, que conheço, ela já abriu uma vez no seu colóquio. Vai falar do trabalho, das formas de trabalho escolar depois da pandemia. Se vocês estão interessados por isso, bom, é de graça, hein? Bom, é só entrar no nosso canal YouTube, Colóquio Educom, Soledad pode divulgar amplamente, vocês se matriculam, já tem mais de 5.000 inscritos no nosso canal YouTube. Bom, e vocês vão ter acesso à palestra de Inês e a uma tradução para português. Eu acho que ela pesquisou mesmo essa questão recentemente, deve ser uma das pessoas que mais conhece. Eu tenho esses inícios de análise. Eu sou também muito crítico, não às novas tecnologias, sou crítico ao discurso épico, romântico, épico,
construído a partir dessas tecnologias. Eu digo, é como se, depois da invenção da imprensa por Gutenberg, bom, alguém tivesse dito, agora todo mundo vai ler Aristóteles e vai mudar o mundo. Bom, o fato de ter livro não fez que todo mundo leia Aristóteles. Bom, o fato de ter internet. Os alunos usam a internet para fazer o quê? De forma criativa, etc. E blá, 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 é discurso. Como os alunos usam a internet? Para entrar na internet, procurar, copiar, colar, e copiar e colar. De uma forma que é muito pedagogia tradicional. Portanto, tem enormes possibilidades criadas pelas novas tecnologias, mas eu quero falar do mundo, como ele está andando, das coisas que estão acontecendo, e não apenas da imaginação do que poderia acontecer se acontecesse outra coisa que o que acontece. Foi uma frase difícil até em português. Entende o que eu posso dizer sobre essas questões? Tem que estudar. Bom, a minha doutoranda descobriu no ensino à distância estudantes que não tinham entrado na plataforma há mais de um mês. Bom, e nas reuniões locais, eles insistiam para ter textos impressos, educação à distância. Bom, e descobriu também sobre a criatividade pela internet, que tem estudantes que logram em português, que em espanhol não é negativo, mas em português, lograr é do tipo corrupção. Hein? Você copia clandestinamente o trabalho do vizinho para enviar para o professor. Isso é a criatividade. Bom, e, portanto, sinteticamente, vai mudar muitas coisas. Essas tecnologias são fundamentais. Já começaram a mudar, hein? Estamos falando juntos aqui. Vocês estão falando com um francês que vive no Brasil. E não foi para a Argentina quando a Soledad me convidou, não foi minha culpa. Teve um infarto mais antes. Bom, mas enviei alguém. Dilson foi sobre relação com o saber. Mas vai mudar muitas coisas, só que, por favor, somos pesquisadores. Bom, temos que analisar o que está acontecendo e não desenvolver discursos a priori, bom, confundindo o que poderia acontecer e o que de fato está acontecendo. Nosso trabalho é interessante, analisando as contradições no que está acontecendo. É só isso que eu posso dizer sobre essa questão. Gracias, Bernard. Hay otras preguntas. Leo una más. Mabel Mora pregunta, me pregunto cómo avanzar hacia un sistema educativo inclusivo donde abordar plenamente las dimensiones de relación con el saber y acompañar los procesos con el aprendizaje. ¿Qué pistas podríamos pensar hoy? Pistas já é melhor. Porque, Mabel, eu gostaria de saber isso. Como podemos? Bom, e se soubesse, já teria dito. Bom, alors, é assim, né, a situação. Bom, o que eu posso dizer? Três conclusões, 3 ou 4 conclusões pedagógicas. Primeiro, acho, todo o livro insiste sobre isso. Temos que recolocar no centro do pensamento pedagógico a questão do ser humano, nas suas várias formas. E quando digo a questão do ser humano, não digo apenas a questão do sujeito, singular. Claro, a questão do sujeito singular, mas também a questão do ser humano enquanto espécie. Bom, o debate está aberto não sobre o futuro do planeta. O planeta não precisa de nós para continuar, nem sobre o futuro da vida. A vida vai continuar sem nós. Mas o futuro do nosso mundo humano é o futuro da nossa espécie. Bom,
acho que foi muito chocado pelo que aconteceu com a jovem sueca Greta Thunberg. Bom, quando ela quis mobilizar os jovens sobre a questão do futuro e sobre a questão do futuro da juventude do planeta, o que ela fez? Uma greve da escola. O que tem que fazer para falar, quando você é jovem, que você quer falar do futuro, o que tem que fazer? Sair da escola. Isso é grave, de certa forma, é a mais cruel denúncia da escola, involuntariamente, que foi feito recentemente, como se a escola não fosse um lugar de mobilização dos jovens para falar do futuro. É uma questão em debate, hein? A questão em debate na nossa relação como planeta, como os outros seres vivos, como os outros seres humanos, temos que falar disso como os jovens. Estou cansado de um discurso apenas de denúncia do ser humano. Você sabe, o macaco matador, o mono matador. Somos uma aventura, fizemos coisas terríveis, mas fizemos também grandes coisas. E não quero passar meu tempo denunciando o ser humano como os jovens. Quero falar com eles qual pode ser o futuro do ser humano. É disso que temos que falar na escola. É disso que temos. Também temos que sair na lógica desastrosa atual, que é a lógica da concorrência generalizada, e na forma capitalista, na lógica do lucro, no debate sobre crescimento. Tem debate que está aberto. Na França foram publicados 5, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, 5 manifestos, desde 2015, sobre essas questões. Continuar o crescimento ou não continuar o crescimento? O que vai mudar nas nossas formas de vida? É uma questão psicológica também, né? que Soledad estava perto de falar na sua síntese. É a questão do limite. Quando falo da pedagogia como uma tentativa de regulação da relação entre desejo e norma, uma questão fundamental que vamos ter que enfrentar nos próximos anos é logo a questão do limite. Estamos ultrapassando todos os limites do ponto de vista dos recursos naturais, do ponto de vista das nossas vidas, etc. Só que desistir de alguns limites vai exigir um trabalho psicológico sobre si mesmo e vai ter consequências sociais. Na nossa sociedade, é provável que alguns não vão desistir de nenhum limite. Os ricos que têm o dinheiro dos fundos de pensões, neste momento, estão comprando terras, você sabe onde? Na Nova Zelândia. Eles sabem dos desastres que se aproximam e já estão preparando lugar para sobreviver de forma tranquila. A questão do limite vai ser uma questão social e uma questão psicológica fundamental. Devemos substituir, não é um resultado científico, essa é a minha posição ética, filosófica e política. Devemos substituir a lógica da concorrência generalizada por uma lógica da solidariedade. Portanto, Mabel, a questão do sujeito, a questão da espécie humana, a questão da solidariedade, e questões muito concretas no funcionamento da instituição escolar. Temos que sair da avaliação concorrencial. Estamos dizendo que a avaliação é um processo pedagógico. Poderia ser um processo pedagógico, mas nesse momento, quando uma criança não entendeu e tira uma nota ruim, o que faz a escola? Ela recomeça a ensinar? Não. Ela coloca aqui de recuperação, de repetência, uma avaliação que hierarquiza e seleciona.
se queremos mudar o mundo, temos que mudar também o lugar onde estamos trabalhando. Bom, e mudar o mundo é tentar sair dessa lógica da concorrência generalizada. Tem que fazer isso nas nossas escolas. E tem também consequências didáticas na forma de ensinar. Mas seria uma outra palestra, o que eu chamo de equação pedagógica fundamental. Bom, aprender igual atividade intelectual, mais sentido, mais saber. Bom, eu não vou dizer, quando uma jovem professora brasileira me pergunta o que fazer na minha sala, não vou dizer faça uma revolução para trabalho de grupo, criatividade, etc., quando ela tem 35 alunos, bom, apertados numa sala, que eles nem podem se deslocar e que nem está ar-condicionado, em algumas escolas nem tem água. Não tem água. Não vou partir com esse discurso de uma pedagogia nova que eu sei que não vai funcionar, que não pode funcionar, que não tem as condições para funcionar e que, na verdade, a escola é organizada para a pedagogia mais tradicional. E, portanto, como posso ajudar? Eu digo, tenta o problema a ser resolvido e, ao mesmo tempo, a solução do problema é atividade intelectual, sentido e prazer, como esforço, mas isso não é contraditório. Se os alunos não têm nenhuma atividade intelectual, é melhor parar. Eles não vão entrar numa atividade intelectual formadora se a situação não tem sentido para eles. Se o que você ensina não tem sentido. E não vou continuar fazendo o esforço de aprender, porque é cansativo, bom, se não tem uma forma de prazer. Tem que ver nas condições em que você trabalha, como você pode produzir atividade intelectual, sentido e prazer. Eu acho que estamos, de novo, no centro da questão da relação com o saber, mas num centro diretamente ligado às situações e às práticas na sala de aula. Tentei responder, mas não uma resposta apenas científica. Resposta a partir do que eu sei, mas tem escolhas que são escolhas filosóficas, que são escolhas políticas, ideológicas também, né? De um outro tipo de sociedade, como outro tipo de relação como seres humanos e os outros seres vivos, o planeta, outro tipo de relação consigo mesmo. São escolhas fundamentais. Bueno. Gracias, Charlotte. Quizás hay un montón de preguntas que van apareciendo y nos vamos acercando como al horario pautado para el cierre, pero Delfina dejó una pregunta vinculada a la pandemia y hablaste de la tecnología y el impacto en el aprendizaje. Retomamos y conectamos la pregunta de Marcelo y de Ignacio, que remiten a los desafíos para los docentes, para los educadores, ¿no? ¿Cómo ayudar? Las leo textual. Ignacio dice, ¿qué desafíos identifica como prioritarios en el campo de la formación inicial docente? Y conectamos con la pregunta de Marcelo, que dice, ¿cómo manejar el conflicto nuestro, ¿no? De los docentes, de querer enseñar en la forma que aprendimos cuando los estudiantes esperan otra enseñanza, ¿no? Ambas preguntas hablan de cómo acompañar también a los docentes y cómo nosotros revisamos nuestra práctica para en el marco de la formación inicial o en el marco, ¿no? de la continuidad, las experiencias que vamos transitando, podemos también revisar nuestras relaciones con el saber. No sé si nos puede decir algo de eso. Usted no está esperando que yo va a responder a esa pregunta. Puedo hacer comentario. Sí. ¿Alguna pista? No voy a hacer de conta. Você sabe que é uma coisa que eu sei, que eu explico aos meus estudantes. Bom, quando você tem uma fala pública, depois tem pessoas que perguntam questões que você não sabe responder. Bom, o que fazer nesse caso? Você tem que fazer de conta respondendo a uma outra questão.
É assim, geralmente, que funciona. Bom, o que fazer? Claramente, e quem perguntou pensa que tem que fazer. Bom, eu acho também. Penso que tem que fazer. Bom, como fazer? Bom, o que eu posso dizer é que temos que ter consciência da questão da contradição. Bom, a vida é contradição. Bom, a energia é diferença de nível. A história é contradição. Nada de grande se fez sem paixão, hein? Escreveu o Hegel. Bom, e Marx sabe que a vida é contradição. Bom, e se alguém entendeu bem a dialética do desejo e da norma, é Freud. É Freud, que mostrou que não tem sujeito humano sem desejo e que não tem sujeito humano sem norma. Sem norma tem... Portanto, estamos enfrentando contradições. Bom, e tem várias formas de enfrentar contradições. Bom, eu acho que escrevi textos sobre isso, em francês e em português. Acho que não tem em espanhol. O professor é um trabalhador da contradição. Bom, tem no mundo social trabalhadores que fazem com que a nossa vida não seja uma guerra civil permanente. Às vezes, os padres, mas nem todos, hein? Alguns queimam os outros, mas às vezes tem padres que ajudam a enfrentar as contradições. Tem os médicos. Bom, eu fiz uma grande pesquisa sobre os jovens do Nordeste já faz tempo, há 15 anos. Bom, e as pessoas em que os jovens mais confiam eram os médicos e depois os professores. Bom, os médicos, quem faz trabalho social, é o professor. O professor é um trabalhador da contradição. Ele vive na contradição. Bom, e o que ele tenta fazer? De forma, na sociologia realista, um pouco cínica, como dizia Peter Woods, a partir de Merton, acho que o primeiro objetivo do professor não é formar os alunos. O primeiro objetivo do professor é sobreviver. Bom, e se ele puder formar os alunos, é por isso que o jovem professor que entra na sala de aula, o que ele pensa? Será que ele pensa? Espero que os meus alunos vão aprender muitas coisas. Não. Ele pensa, espero que não vão me bagunçar, que não vão, como vocês dizem, desmamar, não é isso que se diz na Argentina? Bom, colocar desordem. Bom, o medo disso, não, que o aluno não aprenda, o medo de não conseguir enfrentar essa situação. E para isso o professor usa estratégias de sobrevivência. Bom, e quanto mais difícil a situação, mais as estratégias de sobrevivência vão dominar. Bom, porque a forma como o professor tenta de sobreviver. Bom, tem várias formas de sobrevivência. A ditadura na sala, o tentar de ser amiguinhos com os alunos para que eles não façam desordem muito visível. Bom, falar mal da diretora. Bom, e a diretora fala mal do ministro. Bom, a ministro fala mal, não sei, no final tem Deus. Mas, utilizar o humor. Eu acredito muito na importância pedagógica do humor, porque o sentido do humor permite se distanciar, em vez de internalizar as contradições como se fosse a minha culpa. Esse é o problema. Como se as contradições fossem a culpa do professor. E o professor vai dizer, não é minha culpa, é a culpa da família. E assim não se avança. Nunca nunca vou criticar os professores, mas não vou me poupar de criticar as práticas, que não é a mesma coisa. Bom, e tentando de entender as contradições. Bom, eu acho que isso é muito importante para nós, pesquisadores, porque o que é o trabalho do pesquisador?
não é dizer quem está certo e quem está errado. Bom, não é dizer que o povo está certo. Bom, porque o povo não precisa do pesquisador para dizer que ele está certo. Quando o pesquisador passa o seu tempo para dizer que o povo está certo, para ter uma boa consciência, isso não ajuda o povo. O que é interessante no pesquisador é que ele possa identificar, analisar, conceitualizar as contradições. O militante não consegue fazer isso. O militante não vai dizer o meu adversário, de certo ponto de vista, se pode entender. Não vai dizer isso. O pesquisador que pode tentar demonstrar vários pontos de vista sobre o mundo, várias formas de ver e analisar o mundo, isso não significa que ele seja neutro. Bom, ele pode ter um engajamento. Não político, nunca entrei num partido político porque eles iriam me mandar embora rápido, porque partido político não é lugar para pesquisador. Né? Bom, mas eu tinha um engajamento social, né? na vida social. O nosso trabalho é analisar as contradições, o nosso trabalho de formação dos professores é trabalhar com eles as contradições, ver como se pode enfrentar nas práticas e também coletivamente as contradições, como se pode dar mais um passo, e mais um passo, mais um passo, mas sabendo em qual mundo estamos a fim de viver. Não vamos fazer um milagre. A educação não vai mudar o mundo. Bom, até Paulo Freire disse. Eu já escrevi isso na mistificação pedagógica, há 40 anos atrás. A educação não vai mudar o mundo não vai ser mudado se a educação não muda também. Temos que acompanhar os movimentos, fazer parte do trabalho para mudar e melhorar o mundo. Do ponto de vista cotidiano, nunca esquecer que os alunos são seres humanos, que são seres humanos. O meu livro é Educação ou Barbárie. E uma das minhas netas, franco-japonesa, porque é uma família internacional, me disse, vovô, deveria ser a educação é barbárie. Ela me disse, ela tem 17 anos, em francês. Temos que, e já encontrei isso 20 anos atrás na França, nas pesquisas sobre a relação com o saber, o aluno dizendo, esse professor é muito simpático, ele nos trata como se fôssemos seres humanos, e disse isso, é terrível, é terrível. Tratar os alunos como seres humanos, como as fraquezas do ser humano e também como as exigências que temos o direito de ter como um ser humano. Bom, o respeito ao aluno é também uma forma de exigência para que ele possa avançar. Bom, é o que eu chamo de equação pedagógica. Bom, atividade intelectual, sentido e prazer. É isso que importa mais do que a forma. Já aprendi muitas coisas escutando alguém falar. Senão, não estaria aqui fazendo o que estou fazendo. Mas também perdi muitas horas da minha vida escutando alguém falar. Bom, depende do conteúdo. E o trabalho em grupo é uma situação que, a priori, é boa para aumentar a participação dos alunos, mas já vi muitas vezes trabalho em grupo em que tem um que pensa, outro que adota, os outros que vivem a sua vida, pouco relacionada com o tema do trabalho de grupo. E, portanto, o que é fundamental é atividade intelectual. E, portanto, sentido e prazer, mais do que a forma externa. E a forma externa vai depender do que pode fazer o professor nas condições de trabalho reais em que ele trabalha. Não somos santas. Não somos militantes enquanto professores, somos trabalhadores. E somos trabalhadores que têm que fazer um bom trabalho no nosso trabalho. Se, além disso, se sente militante pela educação e até santa pela educação, pode.
mas não temos o direito de exigir que cada professor seja uma santa e uma militante. Temos o direito de esperar que seja uma boa professora, não? Que faz com que os alunos possam aprender, porque a escola não é feita para dar aula, a escola é feita para o aluno aprender. Não digo que não tem que dar aula, às vezes tem que dar aula para que o aluno aprenda, mas o que é o objetivo da escola não é dar aula, é que o aluno aprenda. Bom, respondo um pouquinho a questão, e muito a outras questões, mas é assim que funciona. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Bernard. Muchas claves también para pensar en las personas que estamos acá, que transitamos trabajando en distintos niveles educativos, y eso también nos hace pensar en el alto compromiso de humanidad que tiene el trabajo y el ser trabajadores. Y rescato esto que nos compartía usted, de pensar al ejercicio del ser profesores y profesoras como trabajadores de la contradicción. Creo que este tiempo también nos puso como de cara a esas situaciones en las que estamos intentando dar respuesta, y me quedo también con esto de que no podemos salvar todo, no podemos saber todo y no podemos enseñar todo, por ser esto mismo, por estar en medio de esta contradicción. Y mucho para seguir pensando respecto al sentido de nuestro trabajo, respecto a lo que moviliza nuestro trabajo, y esta distinción entre el placer y el deseo que puede generar el trabajo de enseñar, ¿no es cierto? Que no, nada está garantizado. Y me parece que alivia, como quita cierta carga también, el entenderlo así, y no caer como en este optimismo pedagógico, digamos, del que se esperaba tanto de la escuela y se esperaba tanto de la enseñanza y de quien aprende. Entonces me parece que también es bueno recordarnos eso, que ante todo somos humanos. Sí. Bueno, Muchas gracias. me quedo pensando y me quedo pensando que la contradicción va mal con el mercado, ¿no? Pensaba con el mercado, el capitalismo, en su regulación del deseo, nada quiere saber de la contradicción. Quiere borrar todo aquello que nos genere angustia, digamos, que nos genere, justo el límite interno, ¿no? No quiere saber con los límites, en el sentido de ir siempre por más recursos, por más posesiones, por más riqueza, pero también borra nuestra castración, nuestro límite interno, lo que nos angustia, ¿no? Pienso en las lecturas contemporáneas de una subjetividad que nada quiere saber de la angustia, de la contradicción. Entonces, pensar el trabajo docente, pensar la escuela como un espacio para la contradicción, es pensarla como un espacio contrahegemónico, un espacio que resiste al mercado, ¿no? Como un bastión que resiste a las nuevas formas de regulación. Pienso que la demora que implica la escuela, porque es un poco común el tiempo de la norma escolar, pienso en la escuela como promesa, porque ¿para qué vamos a la escuela? A la escuela no se va la escuela es una, como decía Freud, ¿no? Es una ilusión, una educación como ilusión, como una promesa de futuro, como vamos a la escuela para ser grandes, para terminar la secundaria, ir a un trabajo, para la universidad, para cuando nos recibamos, y es siempre una promesa de futuro, una demora, que nada tiene que ver con la satisfacción inmediata de la lógica también del mercado. Entonces pienso que con esta idea Tem un problema de microfoni, Soledad. a la barbarie, ¿no?
a la barbarie del mercado, al consumo pleno que nos consume. Pensaba en eso, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas y por respeto al tiempo que le propusimos a Bernard, iríamos cerrando este... Está con delay, Sole, me parece. Ahora sí, Bernard. Já o espanhol não é fácil, mas quando o espanhol tem momentos de internet que não funcionam, é mais difícil. Gostaria de dizer também duas coisas sobre a contradição. Bom, tem que colocar a questão da contradição também na sociologia da reprodução. Bom, a escola é lugar que organiza a reprodução, mas é mais complexo, bom, porque também lugar em que alguns, inclusive eu, bom, conseguem driblar, como se diz aqui, a reprodução. Bom, a escola abre alguns espaços nas vidas singulares. E também a escola lugar em que se aprende coisas, Isso me parece importante de não esquecer. Hein? Não sei mais como quem discutia recentemente sobre o fato de que na Argentina não tem concurso para entrar, na França não tem concurso para entrar na universidade, mais ou menos disfarçado, mas é diferente dos Estados Unidos ou do Brasil. E me perguntando, vale a pena quando você vai fracassar depois de 1 ou 2 anos? Mas em 1 ou 2 anos, apesar de tudo, se aprende coisas. Bom, se aprende coisas na escola, se aprende coisas na universidade. Bom, as universidades não são lugares em que os estudantes defendem o capitalismo, geralmente. Eles entram mais em pensamento crítico. Portanto, a escola é, ao mesmo tempo, lugar de reprodução social, bom, é lugar em que existem resistências contra discursos. Bom, eu acho que é importante de entender isso. Outra coisa que não diz na questão anterior é que temos que refletir também sobre qual sentido a escola tem para o professor. Qual sentido a escola tem professor? A questão da relação com o saber não é apenas a questão da relação dos alunos com os professores. Bom, pesquisei sobre isso. A maioria das pesquisas são sobre isso. Mas já tem algumas pesquisas internacionais que estão se desenvolvendo sobre a questão da relação dos professores, dos docentes, com o saber, que é a questão fundamental. Bom, estou a fim de dizer muitas vezes ao professor: ensina uma coisa que você gosta de ensinar. Bom, ensina uma coisa que você gosta de ensinar. Porque já constatei, bom, e os alunos confirmaram, bom, quando o professor gosta, bom, o desejo é contagioso, entende? O desejo é contagioso também, se sabe, na psicanálise. Enquanto tem professor, eu cito um aluno, uma aluna, bom, já faz 20 anos na França, eles falam olhando pela janela ou olhando pelo teto. Eles não se interessam no que eles ensinam. Tampouco nos interessamos. Entende o problema? Bom, tem uma dialética do desejo. Se o próprio professor não tem prazer em ensinar o que ele ensina, não é muito eficaz. Alors, eu sei que tem um programa oficial que tem que fazer de conta de ensinar. Fazer de conta de ensinar. Né? Porque no final do ano, se fala rápido, se sabe que o aluno não vai ter tempo de entender, de aprender, mas se faz para dizer, terminei o programa. Bom, são essas contradições que estamos enfrentando. Mas, na base, ensinar coisas que dão prazer de ensinar ao próprio professor. Coisas que ele está a fim que os alunos entendam. Bom, isso já vai mudar coisas. E às vezes,
voltar a uma certa normalidade. Bom, vou dizer, por exemplo, como resolvi a questão da avaliação. Bom, eu sei que descobri isso quando me pediram ensinar introdução à filosofia às 7 da noite, a 20 quilômetros da sede da universidade, nos departamentos de dança. Vocês imaginam, introdução à filosofia no departamento de dança, bom, às 7 horas, com pessoas que trabalharam já tudo, que fizeram 20 minutos de ônibus para chegar atrasados, etc. Bom, que tem que fazer a avaliação de outra forma. E generalizei. O que aconteceu? Você sabe quando o professor toma a lista de perguntas? Bom, se um aluno conseguir roubar a lista das coisas que vão cair na prova, o que vão fazer os alunos depois de roubar a lista? Vão estudar as perguntas. Nem todos descobri, 90% vão estudar as perguntas, mas 10% que até acima, apesar de saber que vai cair na prova, não estudam. Mas 90% vão estudar porque sabem que vai cair na prova. O que eu faço? Organizo o roubo, porque isso significa que não vou chegar na prova com questões assim de repente. Bom, os meus estudantes sabem quando faço avaliação. Não faço no mestrado, no doutorado, claro, mas quando tem que fazer na graduação, licenciatura, etc., eles conhecem as questões um mês antes. Bom, podem preparar juntos, podem procurar no Google, podem me pedir informações. O que eles fazem? Eles estudam, porque sabem que essas questões vão aparecer na prova. O que é o meu objetivo de professor? É que eles estudam. Não é fazer uma prova com surpresas, etc., para hierarquizar, é como uma pequena vírgula escondida que vai fazer com que 90% não vão entender a pergunta. O objetivo é que eles estudam. E, portanto, tenho que escolher, por exemplo, em Sociologia da Educação, eu escolho 10 questões que considero fundamentais. Bom, o que se chama de pedagogia compreensiva. Bom, o que o marxismo, por que se diz que o marxismo é histórico? Por que se diz que é dialético? 10 questões fundamentais assim, bom, que eu quero que eles entendam. Bom, e o que eles fazem como avaliação, eles estudam. Bom, é realismo, porque eu sei que a avaliação é também necessária, às vezes, para fazer o esforço para estudar. Bom, mas não de surpresa, não de hierarquizar. E, na verdade, eu faço uma coisa simples, evidente. Bom, vocês vão ter que responder a essas perguntas. Estudam para responder a essas perguntas. Bom, faz parte da imaginação pedagógica que temos que tentar de ter enquanto professores, muitas vezes olhando o mundo com um olhar que não seja um olhar de professor, que seja um olhar de pessoa normal, se posso dizer. Né? Um olhar de ver o mundo de seres humanos. Bueno, gracias, Bernard. Sole está con conexión intermitente, no sé si nos escuchás ahí, pero Ela ¿estás? está voltando. Sí, acá estoy. Perdón que cerré la cámara, pero porque tengo muy mala conexión a internet. Agradecerle mucho a Bernard por esta conversación. Hay un montón de mensajes, Bernard, de los profesores y las profesoras agradeciendo este encuentro. Y a todos los que son estudiantes, bueno, nos seguimos encontrando en el aula con las últimas propuestas, las últimas invitaciones para cerrar el curso y muy agradecidas por esta aventura que fue para nosotras encontrarnos con ustedes, que incluye a Bernard en este último encuentro. Por mi parte, agradecerles y de vuelta gracias, Bernard. Noemí, Mica, ¿quieren cerrar? Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal a todos, a todas quienes están.
en este tiempo necesitamos reconstruir las relaciones con el saber, pero también necesitamos encuentros, miradas, algo que nos conecte también con este sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Así que muchísimas gracias por estar, por seguir pensando y buscando mejorar aquello que nos mueve a ser educadores y educadoras y a acompañar a tantos estudiantes que nos vamos cruzando en la vida también. Así que bueno, un placer, Bernard, escucharlo, y gracias por compartir y por animarse a esas preguntas que sin duda no buscaban tener una respuesta, pero sí nos gustaba mucho el diálogo que se pudiera producir. Así que muchas gracias, y a la distancia abrazos para todos. Bien. Foi um prazer para mí también. Bueno, muchísimas gracias, Bernard. Me sumo a los agradecimientos y a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Que tengan una muy linda noche. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.